Benção, benção, benção. Amém, amados? Tem lugar aqui na frente, tá? Eu pedi só para não acumular aí, porque a gente, como está com uma totalidade aí vocês ficam zanzando aí, dá uma perturbada aqui. Amém? Deixa só o pessoal que está trabalhando aí no fundo, por favor. Amados, glória a Deus. Deus é bom? Estamos ficando melhor, né? Deus é bom? Deus é bom o tempo todo, né? Marília veio no início do culto me dar essa caixinha aqui. Os irmãos estavam ensaiando e eu não estava entendendo. Eu já estava emocionado, achando que estava recebendo alguma coisa. Quando eu comecei a entender, aí eu percebi que era uma caixinha para orar. Falei, então tá bom, vamos orar. Amados, é o seguinte, nós temos aqui o Ministério Desperta Débora, né? Sim ou não? Sim, né? Nós oramos pelos nossos filhos, todos os nossos filhos. Quem é pai aqui e mãe? Levanta a mão aí, bem alto. Nós temos um grupo grande aqui, né? De pais e mães. Amados, nós entendemos que esse é um ministério sério. O Desperta Débora é um ministério que ele anda em paralelo com a igreja do Senhor, né? Assim como outros ministérios que existem e eles se resolvem por si só, mas ministérios que nós cremos que é de Deus, né? E pertinente. Por que é pertinente? Porque é uma intercessão que é feita pelos filhos, né? E inclusive o tema deles principal é mães de joelhos e filhos de pé. Então a intercessão muito pode, a oração é a ferramenta mais poderosa que você pode ter, mais poderosa. Irmão, se você quer ferir o reino espiritual de alguma forma, você precisa orar. Está claro isso? Não existe nada mais poderoso do que oração. Nada mais forte do que uma oração, né? E uma oração de uma mãe e de um pai que exerce autoridade sobre o filho é muito mais forte ainda, né? Então é importante nós orarmos pelos nossos filhos, é importante nós cobrirmos os nossos filhos, abençoarmos eles, não economizar naquilo que nós devemos fazer. Amém? Você entende isso? Dentro disso, amados, nós temos aqui vários papéis. Jovens, adolescentes, são os nossos filhos, né? Um grupo grande, ela falou, que já entregou. E a gente pede um compromisso de oração de você. Então, vamos lá, por exemplo, a Lara Antunes. A Lara Antunes é uma irmã da igreja. Então não é a mãe da Lara que vai orar pela Lara. Talvez seja você que vai interceder pela vida da Lara. Então, amados, o que a gente quer com isso? A gente quer distribuir esses papéis. O nome dessas crianças aqui, desses jovens, desses adolescentes, não importa se eles são pequenos, grandes. Porque filho para nós, ele não muda, né? Filho é filho, né? Filho é filho o tempo todo. Então a gente gostaria que você que quer interceder, né, por um período até o meio do ano, por esses jovens da igreja, eu gostaria que você levantasse a mão, para que você pudesse receber um papelzinho desse e que você se comprometesse em interceder. Eu pedi para os irmãos da diaconia, do Olho Vivo, vir aqui me ajudar. Eu vou fazer dar certo esse negócio. Rapidinho. Vem cá. Aí vamos lá. Pastor, pegue aqui, por favor. Eu acredito que é todos aí. Assis também me ajuda aqui. Está aqui dentro, mano. Abre aí, por favor. Ó. Vamos distribuir. Vem cá, a Andréia vai ficar encarregada desse aqui. Ó, só um minutinho. Esse aqui é o seguinte. Eu visito a igreja, eu estou enamorado com a igreja cristã da família. Eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu volto, se eu venho. Não sei se eu perdoo o outro lá, não sei. Mas eu quero colocar o nome do meu filho para que a igreja ore. Então você vai preencher aqui, tá bom? Então você vai pedir, levantar a sua mão e a Andréia vai alcançar você. Glória a Deus, vai virar uma bagunça santa. Agora você, só um minutinho, ó. Você que vai orar, eu peço que você levante a sua mão aqui para...
para a vida da Poderosa, da Jaciene e do Assis. Se quiser entregar, pode entregar, por favor. Tá bom? Glória a Deus. Amado, pega o papel para você orar, viu? Pega o papel, ora. Se você pegar um papel escrito Asaf, por favor, capricha. Capricha mesmo. Agora começa, né? Mas ora por tudo. Um papelzinho. Aí no final, você que vai preencher, no final você vai colocar aqui dentro, tá? Ó. No final a gente arruma um minutinho para você trazer esse papel aqui à frente. Você que está preenchendo para entregar o nome do filho para poder interceder. Estou com 2 papéis aqui. Quem quer vir buscar na minha mão? Para interceder pela vida da Alana e da Larissa. Glória a Deus. 2 moças. Amém? Foi tudo já, Jaciene? Foi? Assis foi? Bom, levante sua mão, irmão. Bora orar. Vamos orar. Orar. Israela que está crente aqui só. Está orando. Levanta de madrugada. Está muito santo. Amados, nós vamos também trazer aí a gente está vendo se vai ser um caderno ou que nem esse que está sendo entregue aí de nomes, para interceder por enfermidade, viu? Nós queremos estar intercedendo por pessoas enfermas, orando mesmo, intercedendo, né? Deus tem dado uma direção aí para minha esposa, levantando na madrugada, para poder estar orando pelos alguns enfermos e alguns irmãos. E a gente quer engrossar as fileiras, para a gente ver o milagre acontecer. Amém? Glória a Jesus. Foi tudo, Poderosa? Foi? Assis foi? Está faltando? Levante sua mão, irmão, bora orar. Até o meio do ano, hein? É mês de junho. Depois a gente vai entregar novos papelzinhos, novos nomes. Deu certo? Para distribuir para a oração, foi todo mundo? Maravilha. Amados, glória a Deus. Aqui, atenção aqui. Deixa os irmãos terminarem de fazer ali o trabalho deles. No final, tá? Esses em branco, no final nós vamos colocar aqui, nessa caixinha aqui poderosa. Glória a Jesus. Amém, irmão? Quem está aqui pela primeira vez? É a primeira vez que está aqui, dá um tchau para mim aqui. Temos aqui, né? Cadê? Mais gente. Calma, o pessoal dá um tchau e abaixa, aí eu fico, né? Aqui, tem mais gente, aqui. Glória a Deus aqui no meio, mais alguém, lá no fundo o tio do Gustavo,
né? Tocou aqui hoje. Eu vou pedir para você ficar de pé. Você pode ficar de pé, por favor? Posso conhecer você assim? Glória a Deus. Isso, não fique tímido. Fique de pé. Mais alguém? Lá no fundo. Aqui também. Glória a Deus, os irmãos do Olho Vivo já... Está chegando em você um folhetinho da igreja. Nós gostaríamos de agradecer a visita, viu? Agradecer a você a visita. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus possa ministrar na vida de vocês. Que Deus possa falar com vocês nessa noite. Que vocês possam ser cheios da glória de Deus. Glória a Jesus. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor? Vamos ficar todos de pé. Sai do seu lugar, dá aí pelo menos aí uns 20 abraços aí nesse visitante aí que está aqui, em nome de Jesus. Aí se alguém da diaconia puder trazer aqui o controle de temperatura, eu agradeço. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Sai do seu lugar, irmão. Vai dar um abraço ao nosso visitante. Aproveita para abraçar seu irmão. Tá bom, pastor? Amém? Deus abençoe, viu? Tá bom, filha? Aleluia. O papelzinho agitou aí o pessoal, né? Aquete aí, meu irmão, aquete aí seu coração. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Maravilha. No final também a Marília vai estar entregando o marcador de Bíblia para as irmãs. Já entregou para algumas, mas algumas talvez não tenham recebido. Se você não recebeu, tem um marcador de Bíblia ali atrás, tem o Desperta Débora, né? Coloca na sua Bíblia. Pega esse nome, ó, amado, presta atenção aqui. Pega esse nome que você pegou para orar, põe na geladeira, põe num lugar visível. Um lugar que você passa sempre, encaixa ele num espelho, para que você possa sempre lembrar de estar intercedendo. Se ficar no meio da Bíblia, você vai ficar esquecido. Interceda mesmo, amém? Cumpra um propósito aí na sua vida. Glória a Jesus. Amém, amados. Eu queria aproveitar hoje aqui e pensando em algumas coisas que nós, até meditando naquilo que... Não mexe na minha voz não. Tá ruim aí? Dá para ouvir aí no final? Eugênio. Joia. Meditando até um pouco naquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações aí, né? E tentando discernir a caminhada, discernir os tempos, discernir o que a gente precisa fazer. Lembrando de várias situações de envolvimento, né, situações que dependem da nossa entrega, que dependem da nossa postura, os medos, né, tentando lidar com tudo isso. Eu queria compartilhar com vocês hoje aqui alguns pensamentos, algumas coisas
que Deus foi colocando hoje ao longo do dia no nosso coração, e a gente compartilhou bastante disso aí, eu e minha esposa, inclusive tudo partiu de uma dúvida que ela tinha, algo que a gente precisava falar, e nós fomos procurar dentro da palavra de Deus aquilo que pode ser uma resposta para nós, né? Aquilo que pode ser uma direção, né? Uma vontade de Deus, e compreender o que Deus quer com a gente, enfim, é tudo isso que a gente sempre faz todo domingo, compreender a vontade de Deus, né? Ser chacoalhados, receber um pouquinho do dedo na cara, né? Sair um pouco mais animado. Então, tudo isso faz parte do dia a dia do cristão. E eu queria pensar aqui em alguns momentos aí, lembrando do profeta Ezequiel, né? Ezequiel, ele teve um papel extremamente importante no Velho Testamento. Ele foi um profeta que ele atuou no momento mais difícil, né? Num momento muito difícil do povo de Israel. Deus deu grandes visões para ele, grandes visões. E aí os historiadores dividem a história de Ezequiel em duas partes. Uma primeira grande parte, onde as visões eram anteriores aos grandes movimentos que estavam vindo, né? Israel depois apostatou e tudo mais. E aqui na frente tem lugar, viu? Aqui na frente, ó, aqui tem 3, 6, 8, 9, tem 10 lugares pelo menos aqui na frente, tá? Então, amados, pensando nisso, esses dois momentos do povo de Israel, né? Um era antes da queda, o outro depois da queda. Deus deu visões para ele. Vamos entender tudo isso aqui. Deus pega um homem, presta atenção, Deus pega um homem, levanta ele, para que ele possa ser o anunciador de tempos que iriam acontecer. Coisas que Israel ia passar, situações que eles precisavam estar atentos, e situações onde eles deveriam fazer alguma coisa. E nós vamos nos atender aqui a um segundo momento, né? E sempre quando a gente fala de Ezequiel, a gente lembra assim, os cristãos mais antigos já logo lembram do Vale de Ossos Secos, né? E a travessia do rio. Foram as duas grandes visões que aconteceram ali. A primeira delas foi quando o povo de Israel estava totalmente longe, fora, afastado por conta do pecado e na apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando você se afasta daquilo que é uma verdade. Apostasia é quando você deixa a sua doutrina, você apóstata. Você abre mão de fazer aquilo que é certo, e se esfria, né? Falando português mais claro, você se esfria de um jeito que a verdade da palavra de Deus, ela já não é tanto mais uma verdade, mas um estilo de viver. Ela já não é mais uma forma de você caminhar e você ter aquilo por certo na sua vida, mas é um jeito de você andar. E aí, às vezes, Israel foi deixando. E como isso acontece? Como esse esfriamento acontece? Esse esfriamento acontece através do pecado. E o pecado é justamente tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que fere o reino de Deus, tudo aquilo que fere a vontade soberana de Deus para o homem. Então o homem, quando ele deixa o pecado entrar na vida dele, quando ele deixa essas coisas entrarem, o erro, aquilo que é comum, o normal, ele vai dando espaço e esfriando. Esfriando. No Vale de Ossos Secos, o povo esfriou. Havia uma condição ali de Israel totalmente frio, né? Eles não tinham mais percepção de nada de novo. Nada de novo. E Deus levanta Ezequiel. E ele tem uma conversa com Ezequiel em Ezequiel 37. Eu não sei se eu marquei, acho que marquei, né, Gazi? Abre aí, filho, faz favor. Vamos nos adeter nisso. Ezequiel 37, no versículo 1, Deus fala com ele: vem a mim a palavra do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale de que estava cheio de ossos. Pode seguir, 1, 2, até o 4 eu acho. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos.
E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Volta no 3 ali para mim, Gazi, por favor. Ele diz assim, ó, Deus diz para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, o profeta: Senhor Deus, tu sabes. Amado, essa conversa aqui, Deus estava falando com Ezequiel, falando para ele: este povo que você está vendo frio, abandonado, no pecado, cheio de erro, eles podem retornar a viver? Eles podem encontrar vida? E aí Deus estava ali falando com o homem, tratando ali com o profeta, já o homem que se relacionava com ele através dessa grande visão, né, desse grande momento, dizendo para ele assim: eu vou precisar de você. Eu vou precisar que você anuncie, eu vou precisar que você fale, eu vou precisar que você diga, eu vou precisar que você encare essa situação. De fato está todo mundo morto e esses ossos, será que pode viver? O profeta sabia que se ele falasse para Deus assim: não dá para esses ossos sobreviverem, ele ia estar dizendo para Deus: o Senhor não tem poder de fazer nada na vida desse povo. Então a melhor resposta que ele encontrou foi assim: tu sabes. Só tu pode saber se esses ossos podem viver. Aí Deus fala para ele assim: então profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Profetize a vida sobre eles. E aí ele começa, né? Nós não vamos deter que a palavra não é sobre os ossos secos, mas é esse grande momento aqui do povo de Israel, que ele profetiza e o povo, e de repente aquela visão vai se tornando para ele comum, sobre os ossos, sobre os nervos, sobre as carnes. E depois Deus vem e sopra a vida sobre aqueles ossos. Diz o texto lá, se você ler, que é um povo muito numeroso que se levanta ali para que seja estabelecido. Algumas coisas isso nos fala, né? Dessa primeira grande visão já no povo de Israel caído, já abandonado. Diz que por mais que as coisas estejam ruins e estejam para nós, aos nossos olhos, presta atenção, irmão, que Deus está falando com você já. Aos nossos olhos, tudo não dá certo, tudo está dando errado, tudo que você vê é morte, desgraça, pânico. Aos olhos de Deus, não é assim. Ele não vê assim. Deus não está em crise. Ele não está em crise. Ele não está preocupado se o Lula foi preso, se foi coercitivo, se não foi. Ele não está preocupado com isso, não. Ele continua sendo Deus, ele é absoluto. Ele é absoluto. E nós precisamos entender que a nossa relação é com o céu, não é? Nós vivemos aqui. E se nós vivemos aqui, nós contemplamos, os nossos olhos veem as situações aqui. Nós não podemos negar o que nós estamos vendo, podemos? Não dá para negar. No meio de tanta barbárie, no meio de tanta desgraça, de tanto roubo, de tanto assalto, tanta mentira, de tudo que tem cercado a nação brasileira. Nós não podemos negar. Agora, nós vamos viver por isso? Nós vamos viver por isso? Nós vamos viver porque não tem mais emprego, quer dizer que para você Deus não tem uma porta. Não tem uma porta, Deus não tem uma porta para você. Se Ele tem, Ele escondeu bem, que é para você não achar. Por que nós ainda pensamos nessas coisas, né? Por que a gente não consegue contemplar que Deus pode trazer uma resposta? Se as grandes crises, elas se tornam grandes trampolim para o homem. Pessoas que observaram o vento, a Bíblia diz assim, ó, e a palavra de Deus é soberana: quem observa o vento nunca semeia. Porque se você toca uma semente aqui, e eu preciso comer dela, e eu lanço ela aqui, está ventando, o vento vai empurrar ela, não vai cair onde a terra está boa. A Bíblia diz que o homem que olha o vento, ele não consegue semear. O homem que olha as circunstâncias não consegue semear. Deus estava tratando isso na vida de Ezequiel de um jeito muito intenso e muito forte. Ezequiel, olha, está vendo aí esse povo? Estou vendo, Senhor. Eu posso fazer eles viverem? Só tu pode dizer que sim. Lá no versículo 13, Gazi, pula para mim. Faz favor, filho.
Ezequiel 37, 13. Só para encerrar esse ponto aqui. Bora, varão. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Segue. 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha só como encerra esse assunto. Está falando do vale dos ossos secos. Se encerra que Deus estava falando, eu vou derramar sobre você o meu espírito. Vou colocar você numa terra boa. Eu vou te levar para um lugar que você não imaginou, não sonhou e não levou. E não entendeu que eu estou conduzindo você para lá. Amados, a gente encerra essa questão aqui, porque é muito pertinente para nós entendermos aquilo que a segunda grande visão que Deus dá para Ezequiel, e nisso que nós vamos pensar um pouquinho aqui hoje. É como Deus começa a tratar as nossas vidas e como Ele começa a conduzir a nossa caminhada, né? Talvez você vai se encontrar dentro deste caminho aqui. Como a nossa caminhada ela é altamente pertinente para que as coisas venham estar acontecendo dia após dia, hora após hora com você. E o domínio de Deus sobre a sua vida, ele é soberano e de maneira nenhuma ele perdeu o controle. De maneira nenhuma ele perdeu o controle sobre você. De maneira nenhuma Deus perdeu o controle sobre as circunstâncias, sobre a nação, sobre o povo, sobre a guerra, sobre tudo que cerca você. Tudo, e as mais dificultosas situações que você pode envolver, pensar. E esse envolvimento, a segunda grande visão diz a ver com a entrega sua de vida. Tem um texto que retrata tudo isso, é em Ezequiel 47, eu vou pedir para você abrir. Ezequiel 47, nós vamos acho que até o 4, tá, Gás? Depois a gente vai seguir aí. Diz assim, ó, presta atenção aqui, irmão. Depois disto me fez voltar à porta da casa. Eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a parte exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Sério. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Segura aí. Amados, só para a gente compreender aqui, né? Eu até tinha pego a imagem do templo de Salomão para colocar aqui para facilitar só um pouquinho mais assim, né, de estudo, de aprendizado. Existia o lado direito e o lado esquerdo do templo de Salomão. Os umbrais que Deus está falando aqui era o lugar onde o profeta entrava uma vez por ano e ele tinha acesso. Dali estava correndo água. Essa água ela saía pelo lado direito, pelo lado sul. E o templo de Salomão é assim, lado norte. Só entra quem é levita e sacerdote. Lá do sul, entra quem? Entra quem é o judeu e entra quem era povo. Então, as entradas elas eram separadas. Não era assim um lugar, não, eu sou... E nesse caso aqui, Deus estava dando uma visão para Ezequiel, e Ezequiel é um sacerdote. Então ele deveria entrar pelo lado norte, né? Ele deveria estar ali no lado norte, mas o que Deus estava comunicando para ele, que as águas quando saíam debaixo do umbral, ia para o lado sul, direito do lugar. Por isso que ele fala, eu saí e tive que dar a volta no lugar, porque a frente da casa era para o oriente. Então por que ele foi fazer isso para o lado de lá? Algumas coisas a gente passa tão desapercebido na palavra de Deus, que Deus estava querendo já ministrar uma circunstância que era para o futuro. Primeiro, que Deus ele é um Deus de relação.
Segundo, que o que ele estava fazendo já não tinha mais a ver com o sacerdote, com o levita, que eles futuramente estaria se abrindo para o povo, para o todo, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao altar de Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono de Deus, e que nós tivéssemos com Ele uma relação de pai e de filho, aonde eu e você viéssemos a compreender a verdadeira vontade de Deus. Você entende isso? Você consegue compreender isso? E ali existia uma caminhada. Deus estava dizendo para ele assim: olha, é lá do sul. Talvez na cabeça dele não fosse tão fácil de entender para um judeu compreender que ele ia ter que entrar, que como é que essa água sai do altar de Deus? É um rio fluido. Nós vamos entender isso, que é um rio fluido, um rio que passa, que vem do trono, né? Que nós vamos conhecer ao longo da palavra, que é uma água viva, que sai do trono, do altar de Deus, que a gente sabe que essa água também representa Cristo Jesus. E aí o homem pega ele, que é o anjo de Deus, e mede 1000 côvados, e ele sai ali no rio, com 1000 côvados na frente, assim, 500 metros, irmão, 1000 côvados, 500 metros, com as águas pelos artelhos, tornozelos, amém? Início de uma caminhada. De um lado ele não via nada, do outro lado ele também não via nada, mas ele sentia. Tudo que Deus faz na vida do homem é figura de algo que está por vir. Deus não coloca uma vírgula lá na frente sem que seja para poder falar, comunicar a vontade dele. Se você pegar para poder entender um pouquinho mais daquilo que Deus está fazendo, talvez na sua vida, você vai compreender para onde Deus está te levando. Se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida sem você meter o bedelho, e nós somos bons nisso, né? De colocar o dedo ali, você vai perceber que Deus está conduzindo você. E no Velho Testamento, amado, presta atenção aqui. No Velho Testamento as coisas eram por porção. Elias recebeu uma porção do Espírito de Deus. Eliseu, quando vem diante de Deus, pede: Senhor, me dá uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Por que as coisas eram em porção? Porque ainda o Filho de Deus ainda não havia subido na cruz. Porque o tempo que eu e você vivemos hoje, que é o que nos interessa dentro desse contexto bíblico, é da graça. É o tempo da graça, é o tempo da bênção, é o tempo do favor, aonde você pode fazer o que você quiser e não cai um raio na sua cabeça. É o tempo da liberdade de adoração, de expressão, é da liberdade de nós anunciarmos o reino de Deus a qualquer tempo, a qualquer lugar. Nesse tempo aqui, esse templo que nós estamos falando aqui, o sacerdote só entrava uma vez no ano. Presta atenção, irmão, uma única vez no ano, para receber instrução de Deus. Sim, quanto tempo você entra na presença de Deus, irmão? Em quanto tempo? Eu vou dizer uma coisa para você, que talvez você não tenha isso por certo. Deus não... Você não precisa entrar na presença dele. Você já está. Já está instalado. A graça já está em você. A gente usa o crentez, né? Vamos entrar na presença de Deus. Falo demais isso. Eu já estou. Como é que eu vou entrar no lugar que eu já estou? Né? A Bíblia diz que Deus escolheu viver em nós. Né? E no meu caso ele tem bastante espaço para poder viver em mim, bastante espaço para viver em você. Escolheu viver em você, porque é a graça, é a graça, e a graça é a liberdade de Deus em nós, e operando através de nós. E se a gente não compreender os tempos que nós estamos vivendo, a gente nunca vai conseguir discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, onde eu estou, como eu faço, né? E eu me lembro muito bem assim, quando fala das águas pelos artelhos, é o início de uma caminhada, onde você vai experimentar algumas coisas, onde você vai fluir, aonde você não sabe. Eu me lembrei hoje, eu estava preparando essa palavra, né, e orando, conversando com a Israel, ela entrou lá no quarto, e eu pensando, lembrei de um dia,
Na semana antes de eu vir para cá, eu fui na praia lá em Santos. Falei, vamos na praia, dar a nossa última volta na praia. E a gente saiu ali e fomos andar na beira d'água, como a gente sempre foi. Aí foi eu, Israel e a Marina, né? Elas já estavam na escola. E aí a gente andou ali, bem uns 2 quilômetros, caminhando e pensando, como será o nosso futuro agora? Agora eu estou deixando tudo. Estou fechando casa, estou abrindo mão de negócios, eu estou abrindo mão disso para poder viver. Como será? E a gente andando ali, né? E eu, quando comecei a ler os artelhos, eu lembrei. É o início de uma coisa que Deus está construindo. O início de um tempo que Deus está querendo falar conosco. O início de uma coisa que pode mudar a história da sua vida. É o início. Agora, amado, deixa Deus ministrar no seu coração. Isso aqui não é para quem é novo na fé, não. Para quem é novo na fé, é uma novidade gigantesca. Realmente, a sua vida está assim. Mas para nós, se nós não compreendermos que nesse momento, as águas, você percebe a diferença. De você estar pisando num lugar diferente, só que você ainda não se sente à vontade. Porque você fica tentando discernir para onde você está indo, o que está acontecendo, como vai ser, como será, né? O que eu penso, o que eu faço, está certo, eu estou errado, para onde eu vou, e esse meu erro, o que eu faço, e agora? E isso fazia parte de um tempo onde Ezequiel estava sendo ministrado para ele poder falar para o povo. Porque um espaço de 500 metros ele ia caminhar assim. Um espaço de 500 metros, ele ia perceber coisas diferentes, coisas novas. Ele ia saber que o chão que ele estava pisando não era mais aquele mesmo chão, era um outro lugar, era algo novo que estava por acontecer. E talvez Deus esteja permitindo isso na sua vida. Uma novidade. Uma novidade, e isso é bom, porque você fala, eu nunca pisei num negócio desse. E a gente logo já associa com o novo, né? O cristão novo. Aquele que está novo no Evangelho, que está dando os primeiros passos, está recebendo, está sentindo, está percebendo, vem, se arrepia. E aí o envolvimento dele, ele já acha aquilo maravilhoso, mas mal sabe ele que ainda ele vai andar muito. E que lá na frente ainda vai haver um tempo na vida dele que vai ser pleno, absoluto, onde ele vai viver. Eu gosto de pensar ali em Joel 2, 28. Abre aí, Gás. Joel 2, 28 diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Ó o que diz o texto: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Prenúncio dos nossos dias. Palavra anunciada daquilo que seria o derramamento e o impacto mais forte que você receberia. O Espírito de Deus sobre a tua vida. É um anúncio daquilo que você não percebeu, daquilo que você não pagou o preço, mas daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Era só o início. Ezequiel estava recebendo, andando ali, e naquele caminhada ali, nós vamos perceber ao longo do texto, que aquele lugar não era mais bonito, não era mais legal, mas ele estava andando. Ele anda os primeiros 500 metros, e depois disso, diz o texto lá no versículo, volta lá no Ezequiel, filho, 47, acho que é o 4. Ele volta lá, e ele percebe uma outra questão que acontece. Ezequiel 47, acho que 4. Ele mede mais 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez, vamos lá, ele mediu mais 1000 côvados. Então o anjo ia na frente dele, parou, 1000 metros, agora 1000 côvados, agora mais 1000. Media, e daqueles 1000 para frente,
a profundidade já era outra. As águas batiam aonde? No joelho. Já era outro nível de envolvimento. Já era um outro momento que ele deveria ter. É um momento que ele não está, já é diferente dele estar pisando num lugar raso, aonde ele compreende que Jesus Cristo é o Senhor. No início, Ele é o Salvador. Se não for por Ele, não vai ser por mais ninguém, irmão. Pede mais 1000. Ele percebe que as águas estão envolvendo ele no joelho. Quem já andou numa piscina ou no mar, sabe como é difícil às vezes você caminhar num lugar onde as águas batem no joelho, que elas fazem trazem mais dificuldade para você caminhar. Elas tentam te brecar mais, mas o seu envolvimento com aquele lugar já é maior. Amados, quando Deus permite que coisas venham, estava ali ensinando o profeta, batendo nos joelhos dele, Deus estava trazendo uma direção para ele também, assim, um envolvimento que eu preciso. Ele não basta ser a nível de você me conhecer, de você saber que eu sou o Senhor, mas ele precisa de uma relação. Ele precisa que aquele homem compreendesse que o povo de Israel precisava entender que eles precisavam de um envolvimento, eles precisavam interceder. Nesse momento da vida cristã, a gente descobre a oração, o poder da oração. A gente descobre o poder de você dobrar o seu joelho. E a Bíblia diz isso com muita clareza, porque diz assim que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então existe uma rendição nisso aí, existe um envolvimento, e Deus queria deixar isso muito claro, onde as orações são respondidas. Há momentos da vida do cristão que ele tem orações respondidas, que ele se prostra em buscar e Deus revela para ele a vontade, onde ele se envolve um pouco mais e Deus entrega um pouco mais para ele, onde ele vive até milagres. E vive até milagres, porque esses milagres firmam a fé dele. E a fé dele já não é mais baseada naquilo somente em milagres. Hoje nós estamos vivendo uma geração de cristãos que querem viver um milagre de Deus. Amado, deixa Deus falar no seu coração uma coisa aqui. Se você tiver que ficar recebendo milagre todo mês, é sinal que muita coisa na sua vida ainda está em desordem. Se você precisa de um milagre, é porque está em desordem. Se você precisa de uma resposta, é porque está em desordem. Agora o milagre é ruim? Não, o milagre é bom. Mas ele te salva. Ele te resgata. Ele te libera. Ele traz saúde para o seu corpo. Ele paga a sua conta. O milagre faz com uma situação mudar. Mas se esse milagre não produzir em você Cristo Jesus na caminhada, do que valeu, irmão? Adianta você ir para o céu para contar um monte de milagre? O que adianta, né? Na realidade é o contrário. O que adianta você ir para o inferno e chegar lá contar um monte de milagre que Deus fez? Que milagre que Deus fez, até Satanás crê. Mas Deus continua fazendo milagre. Porque Ele quer que você compreenda que Ele é Deus de resposta na sua vida. E se for para amadurecer a sua fé, que seja. Mas que seja também para que você possa firmar. Que seja também para que você possa caminhar. Que seja também para que você possa buscar. Porque no tempo de joelho, irmão, no tempo de águas pelo joelho, tem que ter busca. Tem que ter interferência sua. Tem que ter ação sua. Tem que ter vontade sua, apetite seu. Desejo de querer um envolvimento maior. Porque o tempo todo o que Deus estava fazendo com Ezequiel, lá nos ossos secos, levantando ele para profetizar para aquele bando de gente que foi embora para o pecado, era uma coisa só: estabelece com ele. Ezequiel, eu estou levantando você para estabelecer o meu reino. O tempo todo, irmão, o tempo todo Deus quer estabelecer o reino dele nessa terra, através de você. O tempo todo Ele espera que você dê uma resposta, a fim de que Ele, enfim, meu filho entendeu o que eu quero com ele.
O tempo todo, amado, o tempo todo. E nós vamos caminhando, e se você não percebe Ele, a sua vida se torna infrutífera, chata, a mesmice. E como pastor eu escuto, eu estou desanimado, eu estou não sei o quê, eu estou não sei, mas é porque o foco todo da sua vida está em você. O foco da sua vida não é em você, irmão. Entenda isso, Igreja Cristã da Família de Teresina. O foco não é você. O foco é Cristo Jesus. O foco é o outro. Não é você. Olha, por que Cristo marcou o tempo dele? Por que chamou a atenção? Não, irmão, porque o tempo todo ele se doou. Ele deu. Até que chegou um momento que não tinha mais o que oferecer, não tinha mais o que repartir. Ele falou: agora eu entrego a minha vida. Aí ele sobe da cruz. E aí ele dá o último suspiro e fala: ó, está consumado. Aí como se não bastasse, ele fala: vou enviar o meu Consolador. Porque Cristo, enquanto homem, ele podia se relacionar com 10, 100, 1000, 2000, 15 mil. Acho que foi o maior número que eu encontrei. 20 mil. Mas ele, enquanto ressurreto, ele pode atender todo o mundo. Ele pode estar com você em todos os lugares. Se você está lá na fila do Banco do Brasil, está lá com você. Se você está no Carvalho, Jesus vai no Carvalho. Vai, porque eu vou no Carvalho. Jesus vai com você onde você vai. Jesus só não vai aonde você peca. Aí ele não se mete nisso não. Não está envolvido com você não. Jesus inclusive senta para ver as coisas que você senta para ver. Ele está lá na internet, às vezes do teu lado. Ele está lá no WhatsApp. Jesus está em todo lugar. Todos os lugares. Ele senta para conversar com você. Quando você senta para conversar com teus amigos. Inclusive até alguns assuntos ele até gostaria de opinar através de você. Mas às vezes ele não encontra espaço. Porque aí você vai ter que se revelar que você é cristão de verdade. E nós precisamos desse envolvimento. Existe um tempo, uma medida de tempo, onde você vai viver com as águas tocando nos seus joelhos. E isso diz para você que você tem um certo nível de envolvimento com Deus. A partir daí, irmão, as coisas começam a ficar melhor. Porque a Bíblia diz que foi medido mais 1000. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Os lombos, né? Quem já foi na praia, na piscina, já sentiu as águas pelos lombos, né? E os lombos ele tem todo um simbolismo, né? Porque ficam os rins, e os rins são o quê? São purificadores, né? Do nosso sangue. É aqui que você coloca o seu cinto, né? É na cintura, é na altura dos lombos, onde prende a sua calça, onde prende o seu vestido, é de segurança. Águas nos lombos. E ele já tinha um envolvimento já de estar andando, e ali ele se arrastando, e o homem medindo para ele, falando: anda aí, pode andar. Pode andar. E eu fico pensando que nível de visão era essa que ele estava tendo, com o homem de Deus ali do lado dele, um anjo, e Deus ministrando na vida dele, um tipo de envolvimento e de relação que Deus quer construir com o povo dele, com a igreja dele. E que dizia a respeito a um futuro, e ele olhava para um lado e para o outro, e entrando para o meio do rio. Irmão, ele já tinha percorrido aqui 1,5 km. E se você contar aqui, dá 2 quilômetros essa caminhada. Esses tempos que Deus permite na vida da gente. Tempos, ciclos, coisas que começam, que as pessoas acham que elas nunca mais vão acabar, mas elas se acabam.
tempos, tive tempos dentro da igreja em que nós achávamos que o formato para nós anunciarmos o evangelho era um. Então tinha que ser aquilo, deu certo uma vez, tem que dar certo para sempre. Não, irmão. O que foi bênção na sua vida lá atrás? Eu conheci uma pessoa que eu amo muito, e ela vivia falando de um terreno que ela teve que vender, porque quebrou, aí ficou sem grana, aí vendeu um terreno que era a paixão dela. Os anos passaram, e ela, um dia eu vou reconquistar aquele terreno. Eu já não aguentava mais ouvir. Um dia eu vou. Aí vamos passar em frente da rua onde era o meu terreno. O outro que comprou já tinha construído, já estava morando lá. Lembrando, irmão, passou. É outro tempo agora, né? É igual, puxa, e se eu ganhasse, né? Adeus, irmãos, os mais espirituais chegam para mim. Se eu ganhasse na Mega Sena, o senhor aceitaria o dízimo? Primeiro que eu oro para você não ganhar nada. Porque quando você não ganha nada, você vem no culto. Você não tem tempo para ficar viajando. Você puxa o apelo. Na hora que eu falo, quem quer, tu já levantou, nem sabe o que eu vou falar. Então tem cristão que ele não pode sair da igreja. E eu conheço alguns aqui assim. Eu fico assim, ó. Fulano veio, ele vai atender o apelo, eu sei disso. Porque as pessoas acham que querem a facilidade. Você acha que a gente precisa de um templo maior? Não preciso de um templo maior. Sabe o que eu preciso? Preciso que o Espírito Santo faça a obra em você, irmão. Aí não compra aqui do lado que está esvaziando. A gente faz o dinheiro que Deus der. Irmão, se eu for ficar esperando um bando de bolinhas ser lançado para o alto e uma cair na minha mão para eu ter essa sorte, e eu estou pego, né? Por que não, irmão, você viver uma experiência com Deus? Por que não você ser a resposta de Deus? Por que não Deus abençoar o seu negócio? Por que não abençoar o seu trabalho, irmão? Por que você acha que o seu trabalho não é uma riqueza? Nós não precisamos de muito mais que 10% de você não, irmão. Não precisamos não, irmão. Nós precisamos de fidelidade, nós precisamos de comprometimento, nós precisamos ter uma relação aqui. O reino de Deus é assim. Você acha que o Espírito Santo de Deus tem dificuldade? Você acha que ele realmente precisa do Facebook para poder anunciar a palavra de Deus? Você acha mesmo, irmão? Você acha mesmo que na tua cabeça, quando você coloca lá uma frase feita que alguém fez e não foi você, que aquilo está causando algum efeito em alguém? Como se aquilo fosse mudar a vida. Não muda nada, irmão. Você acha mesmo que se o Espírito de Deus está na sua vida, o que mais que eu preciso? Eu preciso que você saia na rua, irmão, para comer o diabo no pão. Porque se a glória de Deus escolheu estar em você, para que ele vai escolher dar num negócio, numa coisa, que não foi ele que criou, vai ficar tudo aí, é lixo. Deus escolheu você para dar para você toda a potencialidade. Que adianta a gente com um templo que cabe 1000? Se nós não estamos pregando verdade, não estamos pregando o que a gente pensa, ou pregando bolso. Deus quer um envolvimento. E essa relação estava acontecendo aqui, esse caminho que estava sendo traçado, estava levando Ezequiel para uma intimidade. Diz o texto aqui, pula mais um, filho. Diz o texto assim, mediu mais 1000. E era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se pode passar. Segue, deixa eu ver o 5. E disse-me, viste isso, filho?
Filho do homem, então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Breca aí. O último ponto. Os irmãos do louvor podem subir. O último ponto, amados, ele mede mais 1000. Nesses últimos 1000, o envolvimento já é outro. Já é outro. Diz a minha Bíblia lá, que eu gosto de fazer a leitura, diz que é um val. E o val, irmão, é uma passagem, é um lugar. Mas é um lugar onde ele poderia andar no rio e ele sentia o chão. E já não pode mais sentir o chão. Porque o envolvimento já era outro. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida aqui uma coisa aqui. Ó, e os irmãos estão subindo, é sempre os mesmos. Maísa, o Gustavo, o Eugênio. Não tem novidade. O Gustavo parece que engordou um pouco, mas tudo bem. Presta atenção aqui, irmão. Nesse último momento, o envolvimento é outro. É de entrega. É de plenitude. Aonde ele vai, os joelhos, as águas já não batem mais nos joelhos, já não batem mais nos lombos, mas ele já, se ele quiser permanecer ali, ele tem que nadar. Isso é plenitude. Lugar de envolvimento total. Para onde Deus, presta bastante atenção, para onde Deus está levando você. Esse é o nível de caminhada que Deus quer construir com a igreja. E esse é o lugar para onde Deus está trilhando, ou chamando você, falando, pode vir, não fique com medo. Não fique com medo. Não tenha receio de onde eu vou te levar. Não fique assustado, só confia. Eu não lembro do dia que a gente caminhava lá e... Como será? Apartamento alugado aqui na Raul Lopes. Como será? Onde o Azaf, onde vai estudar? Como vai ser? As pessoas que nós vamos nos envolver. O que eu faço, né? Por onde eu começo? Eu me lembro dos primeiros dias em que eu cheguei aqui, que eu ficava assim, com quem que eu falo? Né? Como é que eu começo? Para onde? Para onde eu vou? Quem é o primeiro? E aí a gente foi marcando com as pessoas e foi conversando, até que eu consegui conhecer pelo menos 90% dos irmãos. E daí a gente começou a traçar história, mais história. E estamos traçando até hoje. Mas, amado, existe um envolvimento que Deus está tendo com você. Eu não sei se esse envolvimento é pelos seus tornozelos, pelos seus joelhos, pelos seus lombos. Eu não sei aonde você está. Eu não consigo dizer. Eu posso até tentar mensurar, porque tenho intimidade com alguns poucos aqui. Mas eu não consigo dizer. Mas não importa, porque o que importa é o que Deus está querendo fazer com você. Para onde Deus está querendo te levar? É isso que tem que ser a sua maior preocupação. Para onde? Sabe, amados, esse nível aqui de intimidade é o meu celular dizendo que eu já preguei 45 minutos. Eu já queria brigar com algum deles. Vocês deviam ter vindo desligar. Já falei 45 minutos, chega de falar. Gálatas 2:20, abre lá para mim. E aí, cara? Descontar 5 minutos, só deu tempo que está levando. O apóstolo Paulo fala uma coisa, grave isso aqui, viu? Grave isso aqui. Uma hora você vai ter que falar isso na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, poder ouvir você falar isso. O apóstolo Paulo chega um momento que ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
pode dar um glória a Deus? Ele diz assim, ele enfim está dizendo, olha, minha vida é Cristo. Se morrer, amém. Se viver, eu prego. Se eu passar por luta, eu continuo com Ele. Se eu passar por vitória, por bênção, eu continuo com Ele. Não importa a vida que eu vá levar. Você entende o porquê de você não ter que ficar olhando para o seu umbigo? O porquê que você não deve ficar olhando para si mesmo? Porque Cristo morreu por nós para que você prestasse atenção no outro, não em você mesmo. E todas as vezes que você se direciona para si mesmo, você perde o foco, a direção. Você não olha. Mas, pastor, o Senhor não... Você acha que o Senhor então não vai me socorrer, me resgatar, não vai me tirar do lamaçal, desse erro? Ele vai fazer isso na hora que você estiver no foco certo. Ele faz uma caminhada, volta lá no Ezequiel 47. Vou resumir a história aqui, porque já deu meu tempo. Ele faz uma caminhada de 2 quilômetros adentro do rio. Lá na frente, amado, lá na frente, coloca lá para mim, filho, acho que é no 4, no 5. Não, segue, mais um, pula aí. Mais um. Viste, começando daqui, filho do homem. Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Ele andou 2 quilômetros. Aí Deus pega ele, agora vamos voltar. Chegue. E tenho eu voltado, presta atenção aqui, irmão. Eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado, de um e do outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se em águas saudáveis. Segue. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Segue. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Até o 13. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. E assim diz o Senhor, Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra de herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Talvez você não tenha entendido metade do que eu li, porque você precisa ler com atenção. Ele caminha 2 quilômetros. Ele não via nada nas margens. Chega um determinado momento em que o anjo fala: agora vamos voltar. Essa é a sua vida, tá, irmão? Essa é a sua vida. Presta atenção aqui. É a sua vida. Sua vida, minha vida, sua vida. Sua vida. Quando ele se vira, depois que ele está pleno, envolvido dentro da glória de Deus, ele começa a perceber de um lado da margem e do outro árvores abundantes, pescadores, lugares belos, cheios, lugares onde pode se haver colheita, se havia peixe, resultado. Quando ele volta, ele já volta com outro entendimento, porque na ida ele está vivendo os processos dele na vida. Ele está pisando nas águas, ele está sentindo as dificuldades, ele está sentindo as lutas, ele sabe que ele tem que estar com a água no joelho, ó, ora, e jejua. Quando ele chega aqui, que ele acha que ele está envolvido, que ele é o supra-sumo, é mais lenha nele, até ele ficar firme, até ele ficar forte, até ele saber dizer não para o pecado, e o envolvimento com Deus já é grande. Só que chega uma hora na vida do crente que ele mergulha.
Ele mergulha, não tem mais jeito, não tem para onde ir. Sabe, eu às vezes me sinto assim, não tem para onde ir. Se eu quisesse voltar, como é que eu faço? Não dá para voltar mais. Não dá para viver mais aquilo que eu vivia no meu passado, não dá mais. Ou você vai para frente ou você vai. Ou você avança ou você avança. E aí, uma vez envolvido com essas águas, tocado pela glória de Deus, ele começa a voltar e perceber que no caminho tudo mudou. A proximidade de Deus nos ambientes por onde ele está voltando não é outro caminho, é o mesmo caminho, só que de volta agora. E esse caminho de volta, irmão, presta atenção, este caminho de volta, ele vai caminhando no rio. Amado, a Bíblia diz que Jesus é o rio. Jesus é o rio. Ele é o rio o tempo todo. Deus estava falando que estava caminhando nas águas ali, experimentando rios de água viva. Rios de água viva, era o rio que saía lá do trono, lá do sumo sacerdote, lá de dentro do templo de Salomão, que vinha correndo por trás do umbral, por baixo do umbral. É o rio que sai do trono de Deus. Quem é o rio que sai do trono de Deus? É Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o meu Salvador. É Ele o tempo todo, você está andando, você não está sentindo, mas é Ele que está envolvendo você, é Ele que está te cobrindo, é Ele que está te levando para uma intimidade, para um lugar secreto, para um lugar onde você vai experimentar algo, enfim, que marque você de um jeito que você não vai conseguir mais olhar para mim. Porque você vai olhar para Deus e Deus vai se revelar para você. E a relação, ela vai se tornar firme, forte, fluida. E aí, amado, você vai encher a boca para poder falar, como o apóstolo Paulo falou. Não importa se eu vivo, não importa se eu morro, não importa se é o A, se é o B, se é o C, se é o D. Eu vivo por Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Por isso que você está de pé, é por isso que você não é consumido, é por isso que as coisas ainda não ruíram na sua vida, porque você dá volta, mas você acaba aqui, porque Deus quer falar com você, estabelecer com você o conserto, quer te levar para uma intimidade, para um outro nível de lugar. Abre para mim, Gás, João, o último versículo que eu te passei, João. Presta atenção nisso. Olha o que Deus fala. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eita, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amado, diz o texto que rios de água viva correm do teu ventre. A água que sai do altar, do trono de Deus, vem lá de cima, bate ali, ó, vem lambendo tudo, passando por nós aqui, ó, e recebe nessa noite, irmão. Recebe das águas do Senhor nesse lugar. Recebe, irmão. Recebe lá de cima, assim, ó. Fecha teus olhos, amor, fecha teus olhos. Deixa o fluido de Deus passar por você. Deixa o toque de Deus passar por você. Deixa a mão de Deus passar na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa Ele conduzir você para um outro lugar. Deixa Ele conduzir você para um outro ambiente. Deixa Ele terminar a caminhada com você. Deixa Ele terminar de te levar lá no rio, lá onde você fala, agora não tem mais jeito, eu nado. E aí a hora que você estiver envolvido por toda a glória de Deus, a hora que você estiver envolvido por toda a unção, por tudo aquilo que é pleno e é absoluto, Ele vai pegar na tua mão e falar, agora nós vamos voltar. Só que agora eu vou te apresentar e ninguém vai te reconhecer mais. Porque eu resgatei você. Eu resgatei você da morte, do inferno. Eu tomei pela tua mão e estou te fazendo hoje
o meu filho, o meu servo, e vai anunciar a minha palavra, a minha verdade aqui nessa terra, em nome de Jesus. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas a dizer para provocar-te a